tudo bem? Preparados para mais uma aula de Geografia? Uma aula comigo, professor Thiago. Vamos ver os materiais que usaremos para a aula de hoje? Olha lá. Materiais que vocês precisam organizar para a aula de hoje. Um caderno, uma folha para que vocês possam anotar toda a organização do conteúdo de hoje. Lápis, borracha, apontador, lápis colorido se preferirem. Uma mesa ou uma caixa firme para que vocês possam apoiar o material e poder fazer anotações de forma mais agradável. Eu vou dar um tempinho para que vocês se organizem e eu já volto. Tudo certinho, alunos? Preparados? Mas antes vamos fazer uma pequena revisão do que nós vimos na aula anterior para que possamos recapitular de forma agradável. Na aula anterior nós aprendemos sobre legendas em mapa. Lembram disso? O professor mostrou muita coisa, mas nós começamos com este livro aqui, com a história do Frido, que morava lá em Cacoete. Uma cidade que possuía algumas manias, sabe? Manias assim de organizar as coisas por tipo. E o Frido, ele queria dar uma maçã para a professora. Vocês lembram disso? Ele queria uma maçã para a professora. Porém, lá na cidadezinha dele, lá na vendinha da cidade dele, não havia maçãs. Então, falaram para ele ir na cidade vizinha, a cidade de Joanete. Então ele foi lá, comprou a maçã para a professora dele. Porém, o Frido, o que ele fez? Ele guardou a maçã dentro de uma gaveta e esqueceu lá até a data de comemorar o Dia dos Professores. Mas quando ele foi tirar a maçã de lá, ela havia apodrecido. Então ele ficou desesperado atrás de outra maçã. Então falaram para ele que havia uma moça, uma mulher chamada Lúrcia, que vendia maçãs. Então lá foi o Frido atrás da Lúrcia. Saiu perguntando por todo mundo e deram a seguinte informação para ele. Olha só, que ele precisava ir pela Rua das Rodas
Entrar à direita na Rua das Tortas, passa a Ponte do Bambu, chega na Rua das Trutas e lá na Casa 22, um grande casarão de chaminé preta, ele encontraria alguém que venderia maçãs para ele. Porém, nós sabemos que o Frido, ele tinha essas informações, né? Roda, direita, tortas, bambu, trutas, 22, chaminé preta. Porém, ele não tinha um mapa e muito menos um mapa com legenda. Lembra que o professor apresentou esse mapa para vocês? O professor não terminou de contar toda a história, até porque o nosso foco era o mapa. E esse mapa não havia legendas. Então o professor trouxe um outro mapa, um outro esboço, um outro croquis. E esse tinha legendas. E olha que bonitinho essa legenda. Quem fez essa legenda colocou lá todos os pontos de referências com desenhos, com símbolos bem bonitos para que quem fosse ler esse mapa conseguisse interpretar de forma fácil e não errasse o caminho. Assim como no mapa anterior o Frido acabou errando o caminho. Bom, o professor também trouxe na aula anterior vários croquis, vários mapas desenhados por alunos, ex-alunos da rede municipal de educação. Como este mapa muito legal da Bárbara da Silva Alves, que fez muitas linhas, usou bastante linhas para identificar as ruas, usou símbolos para identificar as construções. Isso é muito interessante. O professor também trouxe outros mapas, né, outros croquis, como esse da Janaína Vitória Ferreira, Pessoa. Porém, essa aqui, ela fez legenda, olha que bacana. Então, nós fizemos uma atividade de mapa, e a atividade era: crie uma legenda com símbolos para os seguintes itens do mapa do tesouro. O farol, nós temos um farol ali. O vulcão, vocês teriam que replicar o vulcão. Cavernas, criar os símbolos das cavernas. Lago, floresta e tesouro. Lembram dessa atividade? Na sequência, começamos a explicar o que seria a legenda de cores, linhas, formas ou desenhos. E elas nada mais são do que convenções gráficas. Lembram disso? E o professor começou com a legenda de cores. Apresentei o mapa do Brasil, esse é o nosso mapa do Brasil. E olha que bacana, o professor circulou o Paraná para vocês notarem que a cor rosa, onde está situado o Paraná, também é a região sul, né, composta por Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o nosso Paraná. Então a legenda de cores neste mapa representa as regiões do Brasil. E falando em regiões, nós falamos sobre um vídeo. O professor apresentou um vídeo para vocês sobre as regiões do Brasil, segundo o IBGE. Lembram desse vídeo? Bem bacana esse vídeo. Continuando sobre legendas, o professor falou sobre legenda de linhas. E é muito importante entender as legendas de linhas. O professor trouxe um recorte da região nordeste do Brasil. Muito legal. E o título deste mapa era Transnordestina 2017. Nós tínhamos as linhas que nada mais eram do que as malhas ferroviárias que existem no Nordeste, ou em construção ou já construídas. Falamos também sobre legendas de formas ou desenhos. O professor trouxe novamente um mapa do Brasil. Porém, agora, as formas, ou os desenhos, neste caso, estão refletindo o destaque da produção agropecuária do Brasil. E cada forma desta, cada desenho deste, representa alguma coisa em nossa legenda. Lembram disso? O professor trabalhou um quiz também, para que nós pudéssemos entender e identificar que tipo de legenda, ou se havia legenda, naquele mapa. Lembram disso? Por exemplo, neste mapa aqui, não havia legenda, certo? Neste outro, havia legenda de linhas, olha só. E essas linhas eram as hidrovias do Brasil em cor azul e os limites do Brasil na cor preta. O professor também falou um pouquinho de legenda de cores. Olha essa atividade aqui. Lembram dessa atividade? Onde vocês tinham que identificar o ouro. Olha só, o símbolo do ouro, uma barrinha de ouro. E olha aqui no nosso Brasil quantos símbolos de ouro há no nosso Brasil, ou seja, há muita produção de ouro no Brasil. E por último, nós terminamos com uma outra atividade, que é cite um estado de cada região. Trouxe o mapa do Brasil, vocês precisavam identificar um estado de cada uma dessas regiões, ou seja, cada uma dessas cores aqui. Bom, para a aula de hoje, nós vamos continuar com mapas, porém, também traremos outras representações do espaço geográfico. Eu vou dar um tempo para que vocês possam
anotar isso no caderno de vocês, né? A aula de hoje, a data e o tema da aula. E eu já volto. Então, preparados para mais uma aula? Vamos lá? Começamos a aula com essa tirinha muito legal do Snoopy. Bom, eu vou ler para vocês, né? Na primeira parte da tirinha, no primeiro trecho da tirinha, o Snoopy fala: "Você se mudou? Como vou achar o seu novo ninho?" Ele fala para o seu amigo o Woodstock, que é esse passarinho. Na segunda parte da tirinha ele fala: "Faça um mapa para mim." Na terceira, não. Faça o mais simples. E na quarta, não precisa desenhar todos os continentes. Então, qual seria a melhor opção do Woodstock, né, o amigo do Snoopy, desenhar como o Snoopy pode chegar até o ninho? Será que o Woodstock, o amigo do Snoopy, ele precisa desenhar um mapa inteiro, colocando todos os continentes, todas as fronteiras dos países? Será que ele tem que desenhar uma planta? Será que ele tem que desenhar um croquis? O que vocês acham? Bom, vamos falar um pouco de cada uma dessas representações primeiro? Vamos lá. Como representamos o espaço geográfico? Bom, nós representamos os espaços geográficos de diversas maneiras. Com mapas, sendo eles impressos ou virtuais, né? O professor já vai explicar. Com plantas, croquis e também com maquetes. Assim nós representamos o espaço. Mapas impressos e mapas virtuais. Bom, o professor vai falar um pouquinho sobre mapas virtuais. Ele utiliza basicamente o Sistema de Posicionamento Global, o GPS, e também mapeamento digital, né? Fotos aéreas, fotos de satélite, tudo isso é armazenado em dados, em computadores,
nos celulares, para que a pessoa de forma virtual possa acessar e conseguir ter acesso àquelas informações de maneira quase que restrita. Bom, com certeza vocês já tiveram, ouviram ou já até mexeram em GPS de celular ou de um computador ou até de algum sistema que emite as linhas, né? As ruas, os arruamentos, a base geográfica de uma determinada região. O professor vai passar um vídeo bem curtinho para vocês entenderem como é que funciona essa base virtual. Então esses são mapas virtuais, beleza? Eu já volto. Esse é o Museu Oscar Niemeyer, localizado na rua Marechal Hermes 999, no Centro Cívico da cidade de Curitiba, no estado do Paraná, no Brasil. Vamos fazer uma pequena viagem para conhecer onde ficam as áreas polares. Essa é a capital, Curitiba, situada no estado do Paraná, dentro do Brasil, na América do Sul. As regiões polares ficam ao extremo sul, no Círculo Polar Antártico e também no extremo norte, dentro do Círculo Polar Ártico. Essas são as regiões polares em relação ao nosso planeta. Vamos voltar para o nosso ponto de partida? E aí, gostaram do vídeo? Viram como o sistema de posicionamento global, o GPS, as imagens de satélite, as fotografias aéreas podem auxiliar na construção de mapas virtuais que a gente pode manipular como nós quisermos, encontrar ruas, encontrar localidades, pontos de referência, rotas, tudo isso, né, utilizando as tecnologias atuais. Mas também temos os mapas físicos, né? Os mapas assim que nós podemos tocar, são chamados de mapas impressos. O professor não trouxe um mapa impresso, mas com certeza na sua escola você já viu a professora estendendo um mapa no quadro ou folheando um mapa, mostrando um mapa num livro. Isso é um mapa impresso. E os mapas, eles são divididos em, por exemplo, mapas políticos. Os mapas políticos, eles indicam as divisões administrativas de cidades, países, regiões, continentes, ou seja, mostram as fronteiras dos territórios e principalmente eles mostram em cores essas fronteiras, ou seja, consegue delimitar as cores ali para você entender, nesta cor significa que é toda essa região, nessa outra cor nós temos esse território, essa região, então consegue separar ali por cores. Por exemplo, aqui o professor trouxe um mapa do Brasil, um pouco menor aqui, e do lado maior, ampliado, um mapa da região sul do Brasil, onde o Paraná está inserido. Conseguem perceber uma cor só, próximo de uma tonalidade só, e nós temos a região sul e também o estado do Paraná. Então isso seria um mapa político. Nós também temos mapas físicos, também com bastante cor, vai aparecer muitas linhas, vai acontecer também o aparecimento de símbolos, são representações de elementos naturais de um território, como rios, desertos, planícies, montanhas, né? O terreno é o assunto principal desse tipo de mapa, ou seja, o terreno físico. As cores, linhas, formas representam algum aspecto físico daquele terreno. Por exemplo, neste mapa, se vocês perceberem, tem a forma de linhas azuis. Quer dizer que as linhas azuis neste tipo de mapa são os rios. Se vocês perceberem, tem um triângulo vermelho no mapa. O triângulo vermelho no mapa quer dizer que são picos, ou seja, áreas muito altas, ou seja, montanhas, talvez morros mais altos. Então, esse tipo de mapa se chama mapa físico. Nós também temos os mapas temáticos. O que são os mapas temáticos? Eles são utilizados para representar a superfície do território com diversos fenômenos, seja ele um fenômeno físico, o clima, a vegetação, ou até mesmo fenômenos sociais, como população, distribuição dessa população no território, enfim. No caso, o professor aqui trouxe um mapa temático com zonas climáticas, onde as cores neste mapa representam tipos de clima. Por exemplo, vocês conseguem perceber a cor verde? Quer dizer que toda essa área do nosso Brasil, nesta área onde a cor é verde,
está o clima equatorial, é um clima quente, né, e úmido. E a nossa região sul, olha lá, onde fica o Paraná? O professor já mostrou o Paraná diversas vezes para vocês. Que cor será que está o nosso Paraná? Roxo, né? Um roxo, um lilás. Clima temperado, um clima mais ameno, um pouco mais frio, certo? E também nós temos outros tipos de mapas, que são os mapas históricos. São mapas que representam algum fato histórico em algum período, algum momento em que aquele território ainda estava em sua modificação, estava para chegar como ele é atualmente. O professor trouxe um mapa do Brasil. Sim, esta é uma área, uma região do Brasil onde ainda não haviam os estados, e sim as capitanias hereditárias, lá em 1532, 1536, quando o nosso território brasileiro estava sendo povoado e dominado pelos portugueses. Outro mapa histórico do Brasil para vocês darem uma olhada, onde as divisões dos estados estavam se formando ainda até chegar no que elas são hoje, que nós conhecemos, que são aquelas regiões que vocês viram no vídeo da aula anterior. E para fechar sobre mapas e tipo de mapas, nós temos um livro específico para mapa. Um atlas, por exemplo, por definição, é um conjunto de mapas ou cartas geográficas. A palavra atlas é inspirada na mitologia grega que narra a história do titã Atlas. Atlas tomou a frente da batalha de Crono e dos titãs contra os deuses do Olimpo, deixando lá o deus Zeus, que pertencia ao Olimpo, muito furioso. Os titãs perderam esta batalha, né, para os deuses do Olimpo, e daí o Zeus, ele como castigo, ele obrigou o Atlas a carregar o mundo nas costas, como vocês veem nessas duas imagens, uma de desenho e outra uma escultura, né? Então, a palavra Atlas está sempre associada a algum tipo de apoio. Um Atlas escolar funciona como um apoio para pesquisas. Ter à mão Atlas é ter o mundo de informações. Muitas informações que sustentam todo o conhecimento. O professor trouxe 2 atlas para vocês. Olha lá, que bacana. O professor já havia falado deste aqui para vocês, que é o meu primeiro atlas do IBGE. Ele traz inúmeros mapas das regiões do Brasil, do território brasileiro. Olha as regiões brasileiras aqui, que bacana. Olha só, América, mundo. E temos alguns outros atlas de forma um pouco mais complexas, né? Temos esse outro atlas aqui, olha que bacana. Eles têm base física, eles têm muitas imagens de satélite para ensinar e mostrar para vocês como funciona a georreferência, né? Para poder que esses mapas sejam construídos. Olha só, mapa da África, das regiões africanas. Tem mapas de diversos tipos, mapas físicos, mapas políticos, mapas temáticos, olha só que bacana. Então quando vocês virem esse tipo de livro em sua escola, né, numa biblioteca, vocês imaginem que o nome dele é Atlas e ele é um livro somente de mapas. Muito bacana, não é? Outra forma de representar espaços é utilizando planta simples ou planta baixa. Porém, esse tipo de representação normalmente são utilizadas para áreas e terrenos menores, como por exemplo o professor trouxe aqui, que com certeza, imagino que você na sua escola ou já tenha visto, né, aquela atividade de desenhar a sua sala de aula vista de cima. Os mapas são visões de cima dos lugares. É como se estivéssemos sobrevoando aquele espaço, né, por um balão, por um avião, e pudéssemos desenhar com essa visão vertical, essa visão de cima. Por isso, quando representamos a sala de aula, ela fica mais ou menos igual esse desenho que o professor trouxe. Se você ainda nunca fez essa atividade, você uma hora vai poder utilizar ela, porque ela é uma boa representação de um pequeno espaço visto de cima. Outro tipo de representação é a planta baixa, normalmente utilizada para construções. Aqui o professor trouxe uma planta baixa de provavelmente uma sala comercial, onde vocês conseguem ver a mesa, os armários. Então esse tipo de representação é muito usada também, principalmente nas engenharias para construção de prédios, de casas, de residências.
Outra forma de representar o espaço que se quer analisar é usando um croquis. O que é um croquis, professor? Bom, primeiro aqui nós temos uma fotografia aérea. O que é o croquis? O croquis é o esboço de uma determinada área, ou seja, o esboço de uma visão, né, de um local que você conhece ou de uma visão que você tem. No caso aqui o professor trouxe uma fotografia aérea, mas, por exemplo, eu tenho uma visão da minha escola, ou se não, eu imagino um trajeto do meu bairro, da minha casa até a escola, ou da minha casa até o mercado. Então, é um esboço. O croquis é um esboço de uma determinada área, um desenho que busque se aproximar e colocando os elementos que existem naquela região, elementos como pontos de referência, por exemplo. Olha só, o professor trouxe aqui no cantinho, nós temos a foto menor, a fotografia aérea que o professor trouxe e depois um esboço, que é o croquis. Olha só, a pessoa que fez esse desenho, esse esboço, ele pegou o prédio principal, consegue notar o prédio principal aqui? Olha que bacana. As quadras, olha lá, ele fez as quadras, é um esboço. Olha só, ele fez algumas casas e notem também que temos áreas de vegetação, algumas árvores que ele colocou como pontinhos, né, bolinhas, círculos na cor verde. Isso é um esboço, isso é um croquis. O professor trouxe outros croquis para vocês identificarem como exemplo. Olha que bacana o croquis do quarteirão do meu bairro, com Penoa, isso, primeiro. Que bacana, olha só, tem área verde, tem as ruas, você colocou o nome das ruas, colocou os retângulos azuisinhos como se fossem as construções, as casas, e ele colocou legenda lá no cantinho. Olha só, um outro croquis, um pouco diferente, também tem ali o título Quarteirão do bairro Santo Agostinho, olha, ele deixou a Rosa dos Ventos, ele fez as linhas para identificar as ruas, porém, as residências, né, as construções, ele desenhou com a sua visão frontal das suas casas, mas não tem problema, nós conseguimos identificar o que são esses elementos neste esboço, neste croquis que este aluno, né, essa pessoa, esse estudante quis fazer. O professor trouxe um outro croquis, olha que bacana, também esse está lá no livro que o professor acabou de apresentar para você, meu primeiro atlas do IBGE, tem a legenda, bacana, não é? Então, voltamos lá na nossa tirinha do Snoopy. Olha só, agora o professor pergunta novamente para vocês, qual seria, depois de analisarmos o mapa, tipos de mapas, nós analisarmos o que seria uma planta baixa, o que seria uma planta simples e o que seria um croquis? Qual desses exemplos, qual seria a melhor opção para o amigo do Snoopy, o Woodstock, desenhar um trajeto para que ele pudesse chegar ao ninho? Será que é um mapa, um croquis ou uma planta? O professor trouxe isso para vocês, olha só. Temos aqui planta baixa, temos aqui croquis e temos aqui mapa. O meu primeiro desafio para vocês, eu darei um tempinho para que vocês possam pensar. A pergunta é, qual é a melhor representação a ser utilizada pelo Woodstock para explicar onde está seu novo ninho? Eu vou dar 15 segundos para que vocês possam responder e eu já volto. Então, estudantes, qual seria a melhor forma? Uma planta baixa, um croquis ou um mapa? Qual a melhor representação a ser utilizada? Neste caso, um croquis, um desenho, um esboço facilitaria muito para chegar ao ponto. Mais um desafio para vocês. Qual representação do espaço geográfico você usaria para localizar os estados e suas capitais? Será que eu utilizaria uma planta baixa, um croquis ou um mapa? 15 segundinhos para vocês e eu já volto. Então, estudantes, qual representação do espaço geográfico você usaria para localizar os estados e suas capitais?
Neste caso, nós precisaríamos de um mapa, porque eu preciso localizar mesmo. E o professor trouxe um mapa aqui das regiões onde temos os estados e alguns outros mapas possuem as capitais já definidas com símbolos. Mais um desafio. Qual representação do espaço geográfico pode nos auxiliar a conhecer corretamente a fronteira e limite dos países? Eu darei 15 segundos para que você possa pensar e eu já volto. Então, estudantes, conseguiram? Qual dessas três representações fica mais fácil conhecer a fronteira e os limites dos países? Novamente um mapa, né? Um mapa que nos possibilita ver essas fronteiras, né? Esses limites entre estados, países, municípios, etc. Nosso último desafio, olha lá. Qual representação pode ser utilizada para localizar os ambientes de uma casa? Como sala, quartos e cozinha, vista de cima, assim, da vista vertical. Darei 15 segundos para vocês e eu já volto. Então, estudantes, qual dessas representações pode ser utilizada para localizar os ambientes de uma casa, sala, quarto, cozinha, com a vista vertical, que é a vista de cima? Neste caso, nós temos que utilizar a planta baixa. Muito bacana esse desafio, hein? Agora nós vamos para a nossa atividade. Você, estudante, vai precisar anotar isso no seu caderno, registrar, né? E efetuar essa atividade. Faça um croquis do lugar onde você mora. Lembre de desenhar as ruas, as construções, os pontos de referência que mais te agradam, a vegetação, entre outros elementos que achar importante. Olha só, o professor aqui vai mostrar alguns exemplos. Olha só, o exemplo 1 de um croquis. Exemplo 1. No sítio de sua avó, Pedro enterrou uma caixa de tesouros. Nas próximas férias, ele quer encontrar. E para isso, né, desenhou um mapa com todas as informações. Olha só o mapa dele, o croquis dele, o esboço que ele fez. Nós temos ali a cerca, temos as árvores, ele colocou o símbolo nas árvores para dizer que cada árvore produz. Ele fez ali um local onde provavelmente criam-se galinhas, né, galos, ele colocou a horta, olha que bacana. Isso é um croquis, isso é um esboço. Vamos para mais um exemplo? Olha só, exemplo 2. Bel desenhou um mapa com o caminho da sua casa até a casa do seu primo, né? O primo Caio. Olha só que bacana, ele fez um esboço, colocou ali as ruas, né? E o trajeto que ele faria até chegar na casa do seu primo. E ele colocou também alguns símbolos representando alguns elementos que ele achava importante. Mas agora é sua vez. Faça um croquis do lugar onde você mora. Lembre de desenhar as ruas, as construções, os pontos de referência, a vegetação, entre outros elementos que achar importante. Eu já volto.
estudantes? Vocês conseguiram fazer um esboço, um croquis bem bonito da região, da área, do seu bairro, do entorno de sua casa? Conseguiram colocar então ruas, delimitar as ruas, identificar pontos de referência que vocês acham importantes? Isso é muito interessante para vocês praticarem essa visualização, tentando buscar de cima essa visualização do seu entorno. Bom, nossa aula chegou ao fim. Vamos revisar o que nós fizemos hoje na aula? Bom, nós conhecemos e analisamos diversos tipos de mapas e outras representações geográficas. Nós também fizemos atividades envolvendo representações do espaço geográfico. O professor Thiago fica por aqui. Um forte abraço e até a próxima aula.